Olá, eu sou Rose Costa, eu sou professora da Rede Pública de Ensino e a minha trajetória começou lá em 1990, na zona rural de Braslândia, numa escola chamada Escola Classe Rodeador, e veio até aqui a Escola Parque, que foi onde eu me aposentei. Escola Parque 313, 314 Sul, onde eu pude experimentar tantas coisas maravilhosas com os alunos na área de artes, com literatura, com música, com teatro. Então foram muitos anos de muita troca, de muito ensinamento. Agora, a minha iniciação com a literatura, ela começou muito antes disso. Ela começou lá quando eu era criança, quando a minha mãe, que apesar de ter somente a quarta série, ela encantava todos aqueles trabalhadores que chegavam no final da tarde cansados de um dia inteiro de roçado, e ela lia os romances da literatura de cordel. Ela tinha um jeito tão encantador que a gente conseguia visualizar cada imagem daquela que ela descrevia. E isso ficou muito forte, ficou tatuado, gravado aqui na minha memória e no meu coração. E quando eu comecei a trabalhar na Escola Parque com artes, esta vivência da época da minha mãe, ela foi ficando mais aflorada, foi ficando mais presente, até que eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com a palavra, com a arte da palavra. Eu queria escrever e eu queria também contar histórias. E aí eu comecei a interagir e a vivenciar com muitos outros contadores de histórias daqui de Brasília e acabei conseguindo publicar alguns livros. O primeiro deles foi Gente Diferente e Interessante, que é um livro que foi apoiado pela Secretaria de Cultura e foi publicado pela editora Tesauros. E é um livro que fala das diferenças. Ele também recebeu um prêmio nacional do Ministério da Cultura na categoria Cultura Popular. E ele é escrito em cordel, exatamente em homenagem à minha mãe, a essa memória tão forte que ficou da minha infância. A história fala de duas meninas que eram muito diferentes uma da outra. Mesmo assim, elas se gostavam e se respeitavam demais. E tinha uma contadora de histórias que todo dia via as meninas, ia lá na vila onde as meninas moravam, contar a história para elas, e contou a história de um cachorro que era muito branquinho e de um gato que era bem pretinho. Até que um dia os dois resolvem que querem trocar de cor, acreditando que poderiam ser mais felizes. E todo o desenrolar da história é em função dessa vontade dos dois de trocarem de cor e depois de perceberem que a felicidade, que a alegria está exatamente em reconhecer que a riqueza de um povo está exatamente nas suas diferenças. E este livro também ele foi adaptado para teatro. Existe o espetáculo musical, que nós já fizemos este espetáculo em muitas escolas, em muitos eventos culturais. Tá? E ainda eu confecciono algumas coisas, alguns materiais pedagógicos dos livros que eu escrevo, e desse Gente Diferente Interessante tem umas bolsinhas, e nessas bolsinhas tem os dedoches, que são os personagens dos livros, que é para a criança contar a história, podendo usar os dedoches. Outra história é esta Três Olhares, que é a história que também aborda a temática das diferenças, e é a história de três meninas que tinham o olhar diferente para cada coisa da infância delas. As brincadeiras, uma gostava de uma brincadeira, outra gostava de outra, mas tinha uma coisa que elas gostavam igual, que era ver o trem passar, porque elas recebiam sorrisos e acenos, e elas também distribuíam sorrisos e acenos para os viajantes daquele trem, porque elas acreditavam que estavam distribuindo energia boa para esse mundão de meu Deus. Então este livro, ele foi escrito por mim, Rose Costa, e foi ilustrado por Rosane Costa.
tem mais um livro que é O Quintal do Vovô Vidal. Este livro foi publicado pela Franco Editora e foi ilustrado por Vitor Costa, que é o meu filhote querido. Esse livro me enche de orgulho exatamente por isso, mas também pela história, que conta a história de um velho, que era um velho que não ficava num canto qualquer juntando poeira, nem esperando a morte chegar. Pelo contrário, ele gostava de trabalhar, mas ele trabalhava se divertindo, porque ele plantava muitas verduras e frutas em seu quintal, tudo de forma saudável, para que seus netos pudessem ter a oportunidade de comer comida saudável. E também porque ele queria economizar. E aí, com a economia que ele fazia, ele podia viajar e conhecer muitos lugares e pesquisar novas plantas. Ele brincava e curtia com as crianças, ele se fazia de menino, os meninos se faziam de avô. E uma coisa mais importante, era o amor que existia da família dele para esse avô. Isso era uma das coisas que fazia uma grande diferença. A qualidade de vida dele estava exatamente no amor que essa família tinha por ele e o respeito e o carinho que eles tinham pelo avô. Principalmente os netos, que viviam junto com ele se divertindo. Este é Quanto Vale o Seu Sorriso, que foi ilustrado por Jefferson Galdino e foi publicado pela editora Elementar. E é a história de uma menina chamada Ana, que era uma menina tagarela, que adorava andar pelas colinas, brincando com o vento, adorava ler, adorava livros e adorava também animais. A mãe dela era professora, mas ela vivia insistindo com a mãe dela sobre a vontade de ter um cachorro. A mãe dela então disse que ela tinha que fazer economia para comprar um filhote de cachorro e ela começou a fazer isso então. Só que Ana, ela não entendia o mau humor de algumas pessoas que ela encontrava por onde ela andava. E então, quando ela foi para a feira com a mãe, ela começou a observar que tudo que a mãe dela precisava para casa, ela comprava e tinha um preço. Foi então que um pensamento de Ana, que parecia que estava distraído, fez a sua imaginação viajar longe. Se ela apreciava o sorriso e acreditava no bem que ele faz, ela poderia tentar comprar alguns deles. E ela começou a fazer isso com as moedinhas que ela estava juntando em seu cofre para comprar o seu cachorro. E logo ela encontrou na feira um homem carrancudo. E ela foi saindo, andando e perguntando para todas as pessoas. Para todo mundo ela perguntava: quanto vale o seu sorriso? E esticava uma moedinha para comprar o sorriso. Com esta pergunta tão singela, ela ganhava de todo mundo um sorriso maravilhoso que enfeitava o rosto da pessoa e também algumas moedas para ajudar a comprar o seu cachorro. E esta história também, até que conta, quando ela chega em um velho que estava abandonado pela família e ela acaba juntando suas economias, pegando todas as economias para comprar comida e agasalho para aquele velho. E ela o tempo todo perguntava: quanto vale o seu sorriso? E ela gritava também para todo o universo ouvir, porque ela queria que aquele sorriso se espalhasse. Receba este sorriso aqui. E ela ouvia o eco, que era o seu grito que se espalhava pelos vales, que respondia: receba este sorriso aqui. Então, esta é a história de Ana. E a última que saiu agora, que tá quentinha, que eu ainda espero muitos outros livros, né, pela frente, mas a que tá quentinha, que foi a última que saiu, é essa, Tô Fraca, que foi ilustrada por Bill Borges e foi publicada pela editora Mais Amigos, que é uma editora nossa daqui de Brasília. E essa história ainda não foi nem lançada. Eu vou contar aqui para vocês em primeira mão. E olha que já tem até música, que é bem assim, ó. A galinha da Angola é feita de tantas histórias. A galinha da Angola é feita de tantas histórias. E eu vou contar essa história para vocês agora em primeira mão.
muito tempo, em uma época distante, no tempo do faz de conta que nem nossa imaginação alcança, as galinhas d'Angola cantavam diferente do que hoje cantam. A famosa galinha d'Angola abriu seu coração para dar uma explicação sobre o motivo do canto Tô Fraca ter se transformado de fato numa canção de estimação. Aquela outra história de dizer de ser fraca fracola não passou de uma invenção para se livrar do fazendeiro Tião, que confundiu a época de hoje com o tempo da escravidão. Muitas galinhas d'Angola, cientes da beleza que tinham, viviam a se exibir entre as outras galinhas. Só pensavam em causar e a todos encantar. Lustravam a crista e as penas penteavam. Estufavam o peito e os ombros levantavam. E todas cheias de graça desfilavam. Por onde passavam, os olhares atraíam. E elas se entreolhavam e diziam: não sou fraca, não sou fraca. Até que o fazendeiro Tião comprou todas as galinhas da região. E em vez de deixar as galinhas botarem ovos para festejar e cantar, colocou-as para trabalhar. Umas separavam as sementes, outras varriam o terreiro, espantavam outros pássaros da plantação. Oh, que trabalho rotineiro! E tinha até aquelas que na cozinha faziam deliciosas comidinhas. Amanhecia e anoitecia e nada naquele terreiro mudava. O trabalho só aumentava. Cansadas de trabalhar, quase em exaustão, nem cantavam. E nem mais de se exibir, elas gostavam. Tiveram então uma grande ideia. Para sair daquele trabalho escravo, e juntinhas programaram que depois de muito trabalhar, deitariam no chão de pernas para o ar e então começariam a cantar. Tô fraca, tô fraca. Fazendeiro Tião, galinha não quer essa situação. Mas ele tentou de qualquer jeito que suas ordens surtissem efeito. E elas gritavam forte de dentro do peito: tô fraca, tô fraca. Elas cantavam sem parar: tô fraca, tô fraca. Ficaremos de pernas para o ar, até que o fazendeiro Tião deixe de nos escravizar. O fazendeiro Tião teve que se render, então, um horário justo de trabalho. As galinhas adotaram o belo canto Tô Fraca como o grito de liberdade. Foi assim que o canto Tô Fraca passou a ser o canto delas de fato. E toda vez que se lembravam daquele trabalho escravo, elas cantavam tô fraca, para se livrar de ameaça. Isso foi o que elas contaram e desse jeito ensinaram. Para cada um que se sentia ameaçado, de um jeito que o coração chore, dê seu grito de liberdade, igualzinho ao das galinhas d'Angola. A galinha d'Angola é feita de tantas histórias. A galinha d'Angola é feita de tantas histórias. E agora eu vou contar para vocês a lenda do Rio Amazonas. Há muito tempo atrás,
A lua e o sol se apaixonaram. O sol ficava encantado pela beleza da lua e a iluminava com paixão. A lua ficava sonhando com o calor do sol e chorava baixinho, querendo se aproximar do seu amado. Era um amor bonito, que dava gosto de ver, mas era à distância. O sol pediu então aos passarinhos que fosse até a lua e a pedisse em casamento. Os passarinhos, numa revoada fantástica, encontraram a lua e a pediram em casamento com uma linda canção. A lua girou, girou, traçou no céu um compasso. Eu bem queria fazer um travesseiro dos seus braços, travesseiro dos meus braços. A lua se encheu de alegria. O casamento foi marcado e o céu se enfeitou. As estrelas brilharam ainda mais e as nuvens criaram desenhos no firmamento. Mas o mar não gostou e advertiu os noivos: o casamento de vocês não pode acontecer. Este encontro vai destruir o mundo. O amor ardente do sol queimará tudo, e a lua, com suas lágrimas, inundaria toda a terra. A lua não se importou com isso e queria se casar de todo jeito, porque ela estava completamente apaixonada. O sol tinha medo. Ele amava muito a lua, porém não queria destruir o mundo. Então, eles se separaram. O sol para um lado e a lua para o outro. E toda vez que a lua começava a aparecer no céu, o sol fugia da sua amada. E ela ainda tentou convencer o sol, mas não deu jeito. E ela tenta ainda hoje. E é por isso que de vez em quando a lua e o sol permanecem juntos no céu. Porém, logo tudo se escurece e o sol foge de sua amada. Na primeira separação, a lua chorou todo dia e toda noite, até que suas lágrimas correram por cima da terra até o mar. Porém, o mar, que estava zangado com a lua, não permitiu que as suas lágrimas se misturassem com as suas águas. E o mar ainda tenta até hoje acabar com as lágrimas da lua com um forte estrondo que os índios chamam pororoca. Foram as lágrimas da lua que deram origem ao nosso maravilhoso Rio Amazonas. E esta é a lenda do Rio Amazonas, que é da cultura popular. Mais uma vez, eu gostaria de divulgar o festival Histórias em Sua Casa, que é do Instituto Latino América, que está acontecendo desde o início de setembro, e ainda você vai ter oportunidade de ver hoje e amanhã, sempre às 17 horas, no canal do Instituto Latino América no YouTube. Todo dia é um contador de história diferente, é uma história mais encantadora do que a outra. Este festival está sendo apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia e pelo Instituto Latino América e foi produzido pela ABEB e pelo Instituto Latino América. Gostaria que vocês me procurassem nas redes sociais. Eu sou Rosi Costa, ou então Rosimere Costa Souza. Dizer também que eu vou deixar algum contato, que é o meu e-mail, escritorarosicosta@gmail.com, o meu contato telefônico, que é 999812421, e dizer uma coisa muito importante:
Todos os meus livros vocês podem adquirir na distribuidora de livros Arco-Íris, que fica na 509 Sul, aqui em Brasília.